Terminei a primeira parte da aula dizendo que autonomia não significa isolamento. Portanto, o processo do trabalho vai se relacionar com outros ramos do direito. A começar pelo direito constitucional. A Constituição é a lei maior de um país. Portanto, todos os outros textos legais devem ser inspirados, interpretados e aplicados à luz do que consta na Constituição Federal. No caso do processo do trabalho, nós vamos encontrar na Constituição, por exemplo, normas sobre a organização da justiça do trabalho, normas também ligadas às garantias constitucionais processuais, não apenas do processo do trabalho, mas do processo em geral, especialmente no artigo 5º da Constituição Federal, que vai garantir, entre os vários direitos de cidadania, o direito ao acesso à justiça, o direito à inafastabilidade da jurisdição, o direito ao devido processo legal num prazo razoável, e todos esses princípios se aplicam também ao processo do trabalho. Destacamos ainda a relação muito estreita entre direito processual do trabalho e o direito do trabalho. Nós já vimos que o direito processual é instrumento para a realização do direito material do trabalho. Portanto, mais do que uma relação entre bons vizinhos dos domínios jurídicos, a relação entre o direito processual do trabalho e direito do trabalho é tão estreita que podemos dizer, como diz a expressão popular, eles são carne e unha. Mesmo conservando a sua autonomia quanto ao processo em geral, o processo do trabalho muitas vezes precisa complementar suas lacunas, suas insuficiências na fonte do direito processual comum. Isso fica explícito quando a gente lê o artigo 769 da CLT, que diz o seguinte: nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho. Agora faz uma ressalva: exceto naquilo que foi incompatível com as normas deste título, do título da CLT. Nós podemos dizer naquilo que foi incompatível com os princípios do processo do trabalho. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que quando o texto fala em omissão, nós podemos entender como sinônimo de lacuna. Afinal, a palavra omissão tem muito a ver com deixar de fazer alguma coisa propositadamente. O caso aqui é de uma lacuna, de uma falta de disciplinamento pelo direito processual do trabalho. E aí se faz a aplicação subsidiária se a norma do processo comum for compatível com os princípios do processo do trabalho. Como se pode ver, a CLT já previa a aplicação subsidiária do processo comum ao processo trabalhista. E a CLT é um texto antigo. A redação original já vai fazer 78 anos, portanto a CLT já é uma senhora de idade. Veio então o Código de Processo Civil, que ainda é um menino, o nosso CPC é de 2015, e foi além do que a CLT já previa. No seu artigo 15, o CPC dispõe que, na ausência de normas que regulem o processo trabalhista, as disposições do Código de Processo Civil serão aplicadas não apenas subsidiariamente, mas supletivamente. Surgiu então uma discussão para se saber, afinal de contas, o que deve ser entendido como subsidiariamente e como supletivamente. Se nós considerarmos o princípio básico de hermenêutica jurídica, segundo o qual não existem palavras sobrando na lei, ou seja, não há palavras supérfluas na lei, nós teríamos que entender que uma coisa é aplicação subsidiária e outra aplicação supletiva. Esse princípio de hermenêutica jurídica foi muito influenciado pela hermenêutica bíblica. Quando a gente interpreta a palavra de Deus, parte do pressuposto, primeiro, que a Escritura é palavra inspirada por Deus, é palavra do próprio Deus.
E Deus não se repete. Deus não é redundante. Portanto, não há palavras supérfluas no texto sagrado. No entanto, sabemos que os legisladores não são deuses. E muitas vezes há palavras realmente supérfluas nos textos legais. Independente disso, nós podemos pensar qual a diferença entre aplicação supletiva e aplicação subsidiária. De maneira geral, podemos dizer que a aplicação subsidiária é aquela que se faz quando existe lacuna no processo trabalhista. E a supletiva é quando, mesmo não existindo a lacuna, a norma do processo do trabalho é insuficiente. Por exemplo, a antiga redação do artigo 818 da CLT, antes da sua alteração pelo texto da Lei 13.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, o artigo 818 da CLT dizia simplesmente o seguinte sobre o ônus da prova. A prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Ponto. Nada mais. É como se dissesse apenas o seguinte: quem alega tem de provar. E nós já utilizávamos o Código de Processo Civil para complementar esse artigo 818 da CLT. É preciso, porém, muito cuidado, porque mesmo a aplicação supletiva e subsidiária dependem da compatibilidade com os princípios do processo do trabalho. Houve discussão sobre se esse artigo 15 do CPC teria revogado o artigo 769 da CLT, mas se chegou à conclusão que não houve essa revogação. Em reforço a essa tese de que o artigo 769 da CLT não foi revogado, nós podemos citar a Instrução Normativa 39 do TST. Logo que foi editado o Código de Processo Civil, o TST cuidou de publicar uma instrução normativa, que não é uma jurisprudência, não é uma súmula, não é uma orientação jurisprudencial, mas não deixa de ser um norte para a aplicação das regras do processo civil para o processo do trabalho de maneira supletiva ou subsidiária. Vocês podem consultar essa instrução normativa direto no site do TST. No link legislação, que de fato não é uma legislação, mas você clica lá no link e vai ter instrução normativa, você põe o número 39 e vai aparecer essa instrução que é de 2016. E logo no seu artigo 1º, a instrução normativa diz: aplica-se o Código de Processo Civil subsidiária e supletivamente ao processo do trabalho. Mas aí diz: em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do direito processual do trabalho, nas formas do artigo 769 e 889 da CLT. Podemos falar ainda de outras relações do direito processual do trabalho com outras disciplinas jurídicas. Por exemplo, o direito administrativo. Por exemplo, as normas que tratam da organização da justiça do trabalho são normas também de direito administrativo. A relação com o direito penal, nós podemos pensar nos crimes cometidos na justiça do trabalho, mesmo que não seja da competência da justiça do trabalho, vai revelar uma relação entre o direito processual do trabalho e o direito penal. É possível identificar ainda uma relação entre o direito processual do trabalho e o direito tributário. Por exemplo, o artigo 889 da CLT dispõe que deve ser aplicada de forma subsidiária à execução trabalhista a Lei 6.830 de 1980. E essa lei dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Estes são apenas alguns exemplos da relação do direito processual do trabalho com outras disciplinas, mas nós podemos pensar em vários outros exemplos. Afinal de contas, quando se estuda qualquer disciplina atualmente, a perspectiva que deve predominar é da interdisciplinariedade.
Passemos então às fontes do direito processual do trabalho. Como as fontes do direito em geral, as fontes do direito processual do trabalho são a legislação, a jurisprudência, os costumes, a doutrina. Alguns autores falam também em princípios gerais de direito, a legislação, e nós temos principalmente a CLT, a partir do artigo 643 e seguintes, que tratam mais especificamente de direito processual do trabalho, já que a CLT, como uma consolidação, ela traz matérias tanto de direito material do trabalho, direito administrativo do trabalho e direito processual do trabalho. Mas, além da CLT, existem outras leis esparsas que tratam de processo trabalhista. A exemplo da Lei 5584/70, que vai tratar, entre outras coisas, da assistência judiciária gratuita. Também nós temos a jurisprudência como uma fonte importante. É muito bom se consultar a jurisprudência, principalmente do TST. Você vai lá, você pode acessar o site do TST e clica no link jurisprudência. E lá vai encontrar, entre outras coisas, as súmulas de jurisprudência e as OJs, as orientações jurisprudenciais, que são produzidas pelas seções especializadas do TST. Em relação às súmulas, o TST tem 463 súmulas. E se você observar com cuidado, vai ver que a última súmula do TST é de junho de 2017. Isso não é à toa. É que veio a reforma trabalhista em novembro de 2017 e praticamente inviabilizou o surgimento de novas súmulas, porque exigiu um procedimento muito mais rígido, um quórum muito mais qualificado para que se façam as súmulas de jurisprudência. Podemos dizer que a doutrina também é fonte do direito, embora possamos dizer que é uma fonte indireta. E ela é importante porque a produção científica é decisiva para a construção da própria jurisprudência e da legislação. Há quem fale ainda de princípios como sendo uma das fontes do direito. E nós podemos destacar alguns princípios peculiares ao direito processual do trabalho. Entre esses princípios, destacamos o da proteção. Se o direito material do trabalho é protetivo, porque nasceu para proteger a parte mais fraca na relação capital e trabalho, o direito processual, como instrumento desse direito material, também tem que ser protetivo. Não significa dizer que a justiça do trabalho ela tem que ser tendenciosa, nada disso. Mas ela tem que ter a sensibilidade e a inteligência de perceber que a relação entre o capital e o trabalho é uma relação entre desiguais. Também levar em conta a finalidade social do processo do trabalho, que essa finalidade social tem a ver com a concretização do direito material do trabalho. Para isso, é necessário que o direito processual do trabalho seja mais simples. Talvez existam pessoas que pensem que quanto mais complicado um processo, mais valor ele tem. Penso eu que isso é um erro. O caminho melhor para se resolver os conflitos é o caminho do simples. É na simplicidade que se vai encontrar a melhor maneira de se resolver de forma justa os conflitos entre o capital e o trabalho. E a simplicidade não significa mediocridade. Outro princípio que se destaca em nosso direito é o da conciliação. A justiça do trabalho é, antes de tudo, uma justiça conciliadora. Esse rosto conciliador da justiça do trabalho pode ser enxergado no artigo 764 da CLT, que diz que os dissídios individuais ou coletivos submetidos à nossa apreciação serão sempre sujeitos à conciliação. E sempre é uma palavra muito forte. Sempre é sempre. Ligado ao princípio da simplicidade, da informalidade, nós temos o princípio da celeridade. Se o direito material do trabalho
lida com verbas salariais que têm natureza alimentar, é preciso que o processo seja célere. A demora nos ponteiros do relógio do processo é sempre mais penosa para o trabalhador. Por isso, o processo do trabalho, ele sempre procurou ser mais célere, ser mais rápido, o que não significa ser precipitado, porque celeridade não é sinônimo de precipitação. Para que a gente tenha um processo célere e justo, é necessário se dar mais poderes ao juiz. Não como uma forma de arbitrariedade do juiz, mas para que ele possa conduzir o processo com mais liberdade. E o artigo 765 da CLT já tinha essa preocupação com a celeridade do processo muito antes da Constituição Federal falar em duração razoável do processo, ou o processo civil também falar nessa razoabilidade. Veja o que já dizia o artigo 765 da velha CLT. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Ora, longe de fazer uma interpretação desse artigo como sendo um aumento exagerado no poder do juiz para que ele haja de forma arbitrária, é preciso observar a beleza dessa redação. Quando diz que os juízes e tribunais velarão pelo andamento rápido das causas. Velar quer dizer cuidar, vigiar, zelar. Então, os juízes e os tribunais devem fazer como uma mãe que zela, que cuida dos seus filhos. Daí a gente deve zelar, vigiar, cuidar para o andamento rápido das causas, não é o andamento precipitado das causas. E podendo determinar qualquer diligência para esclarecer o feito. É ter a consciência de que processo não é burocracia. Processo é método vivo de se resolver problemas da vida com justiça. E é esse o nosso dever e é essa a nossa missão. E dentro desse dever e dessa missão está o trabalho de aplicar o ordenamento jurídico aos casos concretos. Nessa aplicação não basta conhecer textos de lei, é preciso também saber fazer a leitura da vida, a leitura dos fatos. E quando da aplicação do ordenamento jurídico, a gente deve utilizar as normas gerais de aplicação, de integração, de interpretação do direito. Hoje nós temos, no artigo 1º do Código de Processo Civil, que é preciso se aplicar o direito processual, e eu digo não só o direito processual civil, mas o direito processual em geral e o direito em geral, sempre à luz da Constituição, à luz dos princípios constitucionais. Por outro lado, a antiga lei de introdução ao Código Civil, que tinha esse nome, mas nunca foi lei de introdução ao Código Civil, tanto é que fizeram uma lei apenas para mudar o nome da lei, e hoje ela se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No seu artigo 5º já dizia isso, que ao aplicar a lei, o juiz deveria levar em conta a finalidade social dessa lei, levar em conta o bem comum. Então, toda aplicação e interpretação tinha que ser, antes de tudo, finalística. Veja você que a aplicação e interpretação do direito de forma finalística, de forma teleológica, não é novidade para o nosso ordenamento legal. Desde a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que na verdade é um decreto-lei anterior à CLT, já que esse decreto-lei é de 1942, o nosso ordenamento jurídico já previa que a interpretação devia levar em conta o bem comum, a finalidade social da legislação. Veio então o Código de Processo Civil, de 2015, e copiou algumas coisas dessa lei. Como dizia o Chacrinho Velho Guerreiro, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Foi então que o CPC copiou uma parte do que já havia no texto daquele antigo decreto-lei e acrescentou para dizer que, além de levar em conta o bem comum e a finalidade social, ao aplicar o ordenamento jurídico,
O juiz deve levar em conta a dignidade da pessoa humana, observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Esses critérios para a aplicação do direito estão no artigo 8º do Código de Processo Civil. Mas eu vou concluir falando de outro artigo 8º, que não é do CPC, mas da CLT. O artigo 8º da CLT se aplica mais ao direito do trabalho. No entanto, como o processo do trabalho é instrumento do direito do trabalho, também merece uma análise. Esse artigo diz que as autoridades administrativas e judiciárias do trabalho, quando houver lacuna na nossa legislação, devem decidir, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade, já se dizia isso há muito tempo, e também por outros princípios e normas gerais de direito, principalmente o direito do trabalho, e além dizia, olha, de acordo com os usos e costumes e até o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou interesse particular prevaleça sobre o interesse público. Então, acima de tudo, o interesse público. Esse artigo foi modificado pela reforma trabalhista com a intenção nítida de reduzir o poder do juiz do trabalho na aplicação e interpretação do direito. Entretanto, não há norma no mundo que transforme o juiz num escravo da lei ou na boca da lei. Quando eu falo em juiz, não é na pessoa física do magistrado, mas o Estado juiz, cujo dever é dizer o direito, o juris dicere, e dizer esse direito pacificando os conflitos com base na justiça. Sei que tudo isso pode parecer um tanto utópico, mas é importante que a gente tenha, pelo menos como horizonte, como meta, essa missão. Mesmo com nossas falhas e limitações, é nosso dever não matar e enterrar o mínimo de confiança que o cidadão e a cidadã ainda têm quando batem as portas da nossa justiça. Até a próxima.